E aí, gente? Tudo bom? Oi, Lê. Oi, Lorena. Estamos tentando pôr a Laíde. Oi, deu, eu acho. Oi, Roberta. Para de curso. Oi, Thales. Oi, Oi, oi. tudo bem? Tudo bem, amiga? E você? Tô bem também. Acho que está funcionando, eu tô te ouvindo. Tá? Gente, o som tá Tô. bom? A imagem tá boa? Avisa aí. Gente, é uma cadeira de girar, então eu vou ficar girando provavelmente a live inteira. Mas eu vou tentar não. Mas se eu provavelmente for, então eu já tô avisando, tá bom? Uai, fica à vontade, Aninha. Então tá bom. Sai Aí o povo rodando falou que aí. o som está bom. A Isamara entrou! Oi, Isa! Jesus de Nazaré! Oi, Pedro! Nossa, a hora que aparecer Mariângela ali, aí eu vou ter um surto mesmo. Minha mãe disse que vai adiantar a aula dela pra assistir, aí eu vou ter um negócio real. Responsa. De frente com a minha. Ai, meu Deus. Olha lá, eu tô girando a cadeira. Eu preciso trocar de cadeira, eu acho. Bom. Oi, Laurinha! Nossa, eu não consigo ver o chat, eu tô com. Oi, Zamara, Oi, tudo Isa! bem? E aí, amiga? Bora? Bora, quando você quiser. Então tá bom. Vamos lá. Eu não perderia isso de jeito nenhum. Isamara. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Falou, Meu Deus do céu. Isa! Bom, vamos lá. Boa Vamos noite, lá. gente. Eu vou tentar ser blogueirinha hoje. Estamos aqui com a Laide, ok? A Laide é aluna formada da 015, com 3 empregos ou mais, depende. É, a gente está aqui para mais um Camus Convida, a gente está fazendo isso agora na quarentena. Oi, Stephanie! A gente está Oi, Stephanie. a gente tá aqui na quarentena tentando fazer o CA mais perto dos alunos e tal. Então a gente está fazendo essa série de entrevistas, a gente vai começar também a divulgar mais o trabalho de vocês. Na semana passada a gente teve com a Mari Sampaio, que o Pedro entrevistou ela para falar das músicas autorais e tal. E aqui estamos com a Laide para falar de ensino EAD, que né, a pandemia deu de presente assim, pra gente, como várias outras coisas que a gente teve que se adaptar do nada. Então, estamos aí tentando né, sobreviver. Amiga, faz sua apresentação aí, fala da sua vida musical, como você foi parar em aula e. Ok. Obrigada, Ninha, pelo convite. Oi, gente, boa noite. Antes de eu fazer a minha apresentação, eu só queria dizer que a EAD é uma coisa muito legal, é uma coisa que ela consegue fazer com que a gente tenha acesso à educação, assim. Então, é uma coisa muito bacana, só que ela precisa de uma maturidade que a galera, que os nossos alunos não têm, porque esses nossos alunos são crianças. Então, em nenhum momento eu vou falar mal da EAD, tá bom? Ainda mais na nossa super universidade, que é super respeitada nesse quesito. E a EAD funciona quando ela é intencional e não quando ela é remediativa, né? E é esse momento que a gente tá, tipo assim, toma a EAD, porque foi o jeito que a gente teve de continuar com as nossas aulas. Mas a EAD é legal. Então, vamos lá. Aninha, eu não. Falar minha carreira, que coisa esquisita, minha trajetória, Tá né? bom. É, a minha trajetória musical, ela já está muito junta com a minha trajetória como professora, né? Assim, eu comecei flauta. Os espaços onde eu tive aula foram os mesmos espaços onde eu pude começar a dar aula também, como auxiliar dos meus professores. Então, eu comecei flauta doce com 5, 6 anos, mais ou menos, na igreja. E aí, tô com flauta doce há anos nisso. Com 9 anos, eu comecei a tocar piano, mas
não, não rolou piano. Aí parei piano, fiz por uns 2 anos. Com 11 eu entrei no projeto Guri, daqui de Jales. Fiquei no Guri por uns 3, 4 anos também. Depois eu entrei na orquestra, na banda municipal daqui, com flauta transversal. E na flauta transversal eu fiquei nessa orquestra até 2014, até quando eu fui embora para São Carlos. Em 2014 eu não passei no vestibular, aí eu tive que ficar mais um ano por aqui. E aqui eu me inscrevi num projeto de uma cidade vizinha que dava aula falta doce para as crianças também. E foi a primeira vez que assim, eu era professora, eu não era auxiliar dos meus professores, né? Então eu falei assim, gente, é agora, será que eu quero ser professora mesmo? E aí eu comecei a dar aula, dei aula para eles 6 meses. Foi muito desafiador, porque eu não tinha para quem correr, não tinha para quem perguntar, era a minha metodologia, porque eu não tinha noção de nada. Então eu tive que aprender muitas coisas e foi muito bom. Eu falei assim, meu, é isso que eu quero. E aí em 2015, quando eu entrei na UFSCar, eu já entrei muito com isso, assim, eu vou sair daqui professora. Eu vim aqui aprender direito como é lecionar. Então, todas as minhas escolhas na graduação, de orientador, de disciplinas, foi tudo pensando em formar professora mesmo. E aí, na graduação, eu fui me enfiando em todos os estágios possíveis de assim, musicalização com a Ilza, monitoria de prática ensino 1, todas essas coisas, assim, os grupos de estudo da Isamara, para conhecer material, para conhecer outros flautistas professores. Então, eu fui fazendo tudo isso para me formar, para aprender mesmo, né? E aí, em 2017, eu entrei no Guri, como professora de flauta transversal. Dentro do Guri, assim, fui deixando claro assim, gente, ó, trabalho com criança, tá? Se um dia precisar, trabalho com criança também. E aí, aconteceu um dia, o professor, ele recebeu outra proposta de emprego, o de iniciação musical, e aí eles me ofereceram para começar. A iniciação musical deu super certo, porque esse ano eles dobraram as minhas turmas. Falou assim, meu, muito legal as aulas dessa moça, toma, mais aula. Então, no Guri, eu tô como professora de flauta transversal, de iniciação musical e de fundamentos da música, dessas 3 disciplinas. Eu dou aula em mais uma escola, que é a All Star Music School, de flauta doce, de musicalização infantil, e tem uns alunos particulares. Acho que é isso. Só 2 empregos, tá, Aninha? Ah, bosta. Então tá bom. E qual dessas você teve que se adaptar para EAD? Em todas. Todas. Em E todas. alguma Cada uma delas? teve um jeito. Então, cada uma de um jeito. E Cada aí, uma de um jeito. foi tudo na raça de novo. Foi tudo na raça, porque a gente não tinha como, né? Porque assim, São Carlos foi bem sensato no começo, né? Quando estourou mesmo, nossa, a gente vai ter uma pandemia. Mandou todo mundo embora. Eu vim passar o final de semana em Jales, achando que ia ser um final de semana, né? Nem trouxe todas as minhas roupas embora e não voltei mais, né? Tô passando frio. Mas. Oi? Não, foi isso que eu Mas foi isso. E aí foi tudo muito assim, gente, vocês vão ter que se adaptar a EAD. Primeiro todo mundo sumiu, a gente não recebeu nenhuma orientação, pelo menos do Guri. A gente ficou 1, 2 semanas assim, gente, o que vai acontecer? Gente, aguardem orientações da supervisão. E tá. Na All Stars, a gente já conversou assim, olha, a gente vai ter que parar, a gente vai ter que dar um jeito de EAD. Como que a gente vai fazer? Falei assim, ó, vamos pensar então. Para os meus alunos mais velhos, né, que falta doce, eu falei assim, ó, vou fazer assim, eu mando o arquivo para ela em PDF, e a gente faz chamada de vídeo e vai. E continua assim. Para as crianças, como é que vai fazer? Tá, vou gravar um vídeo e aí eu mando para eles uma atividade. Agora, quantas atividades, quanto tempo a gente vai mandar? Isso tudo foi muito se adaptando, a gente foi muito sentindo. No Guri, a gente teve que esperar ali umas 3 semanas para ver como que a gente ia fazer. E minha mãe tá online, agora eu vou ter um treco. É... Foi da Laide. E aí, os alunos particulares também, a gente continuou fazendo por chamada de vídeo. A gente teve que fazer esses esquemas. Ou aula, videoaula, né, online, ali, por chamada de vídeo, pelo Zoom, pelo WhatsApp mesmo, ou então com os vídeos gravados que envia para os alunos e espera a resposta deles. Sim. É... e como você tá lidando com, tipo, com as metodologias novas e se você tirou de algum lugar, se vocês têm, tipo, sei lá,
conversado entre si, entre os professores também, para ajudar. A gente tem o costume de compartilhar material, pelo menos no Guri, né? Porque na All Stars eu sou sozinha, né? Porque tem as aulas de guitarra, então eu não troco material com o professor de guitarra, né? Então eu conversei com a minha coordenadora, né? Tipo assim, ah, o que que a gente vai fazer? A gente vai continuar com o mesmo projeto? A gente vai continuar com o que a gente estava trabalhando? Sim, vamos continuar com a nossa proposta. E é isso. No Guri a gente troca materiais bastante. Tipo assim, gente, ó, tô com um método novo de sopros, tom-tom. Então a gente foi trocando esse material. É... Esqueci o que eu tava falando. Vocês trocam material. Que a gente troca material e é isso. A gente foi meio que escolhendo, só que também assim não deu para mudar muita coisa. Porque teve algumas coisas que eu tive que parar, que eu estava fazendo com os meus alunos um monte de música do Beethoven, porque esse ano é comemorativo do Beethoven. Tive que dar uma parada, assim, pera, gente, vamos sentir como é que vai ser isso. Então volta, vamos voltar para exercício, pega o método de volta. Vamos fazer escala, vamos ver como é que esse vídeo chega em vocês. Então a gente foi adaptando, assim, eu não mudei muito, eu tive que largar mão de muita coisa para sentir deles como é que eles iam conseguir me retornar os materiais. E pra tirar dúvida, amiga, porque na aula é tudo instantâneo, né? Levanta a mãozinha, fala. Quando eles falam, Sim. né? Mas e quando é vídeo, assim, vídeo aula principalmente, né? Como vocês fazem? Você tem que dar uma dividente. Porque você tem que pensar assim, que você, né? Então você é meio. Aninha, você tá rodando, Aninha. Desculpa, peraí. Você tá. Voltou, voltou. Voltou? Aninha voltou. Você tem que dar meio que uma dividente. Porque assim, mesmo as aulas que a gente faz chamada de vídeo, tem hora que você não consegue escutar. E ainda coisas muito delicadas, tipo, qual articulação ele tá fazendo? Ele tá fazendo tu ou ele tá fazendo du? Às vezes não dá pra você sentir pelo áudio o que que ele tá fazendo. E aí você fica meio assim, ah, corrige esse trecho aqui, a gente faz de outro jeito. E aí a pessoa fala assim, não, mas eu tô fazendo essa articulação, professora. Aí você fica, ah, então tá bom. Então vou confiar que você está fazendo essa articulação, que se meu aluno for me dar migué, ele vai dar migué. Aham. Nos vídeos, você tem que pensar assim, você tem que tentar prever qual que vai ser a dúvida dele. Então eu tenho que fazer muito mais leitura de pouquinho em pouquinho, porque na aula você está ouvindo e você fala assim, ó, oh, estou com si bemol, aqui é si natural. Isso tem que você percebe na hora. No vídeo, eu vou começar a música, eu já falo, gente, olha, essa música está em dó maior. Vamos fazer uma escala em dó maior? Faz a escala. Aí eu toco para eles. Aí eu vou ler aquele trecho musical. Eu falo assim, gente, não esquece, aqui é si natural, tá bom? Ó, não esquece, si natural. Eu mando a partitura já escrito embaixo, si natural, para eles não esquecerem. Porque se eu não falo, às vezes eles não têm esse feeling sozinhos. E aí eles vão tocar e vão me mandar a tarefa no tom errado. Então você tem que meio que ir prevendo essas coisas. Com as crianças é mais complicado ainda porque eles dependem do pai e da mãe para voltar o vídeo se necessário. Então você tem que explicar mais vezes, explicar assim, muito passo a passo. Eles já sabem técnica de baqueta, mas aí quando eu volto, eu tenho que falar assim: olha, não esquece que é a pinça, abraça a baqueta com os dedinhos. Então vai lá, não mexe a baqueta igual um boneco de posto, desce o braço, postura. Coisas assim que você tem que já falar para ele antes, porque você já sabe que ele vai fazer errado na hora que ele estiver em casa sozinho, sem orientação dos pais, só contando com a graça assim, de Jesus, né? E pra quem não tem instrumento em casa, vocês estão fazendo um milagre. Porque, né? Tem que ser milagre, porque assim, as crianças, eu uso muito xilofone, uso muito instrumentos de percussão, e, e eu tava começando a flauta doce, nossa, que ódio. Eu tava começando a flauta doce com as crianças, eles estavam tudo bonitinho tocando Suzuki, nossa, olha, tava a coisa mais linda. E aí eu pensei assim, vou ter que adaptar para coisas que eles têm em casa, porque eles não vão ter instrumentos. Poucas crianças têm pais que vão ter um piano em casa, que vão ter uma flauta doce, que vão ter uma bateria, qualquer coisa. Alguns alunos têm, mas eu não posso contar que todos têm. Então, eu tive que ir para a construção de instrumento. Pelo menos assim, uns 5 primeiros vídeos,
Eu falei assim, eu preciso que eles tenham materiais em casa para eu fazer essa atividade. Então eu vou pensar, eu vou dar uma atividade, cadê meu relógio? Então a gente vai construir um chocalho de garrafa com arroz. Então eles vão aprender. Então tá, então a gente fez um chocalho, então a gente tem um material, chocalho, bacana. Na próxima aula eu ensinei eles a fazer um par de baquetas com folha sulfite. Ótimo, então agora a gente tem outro material. Na aula seguinte, o que a gente vai usar? Colher. Então, um par de colher para a gente bater. Próxima, tampinha de garrafa. O timbre de tampinha de garrafa é muito legal. Eu vou levar isso para a vida. Glambird 14. Aí, assim, eu fui criando com eles materiais disponíveis para poder aumentar esse repertório. Alguns alunos já têm flauta, outros alunos não têm. Então, você tem que apelar para uma coisa assim. Então, por exemplo, os meus alunos iniciantes, eles não têm flauta, eles acabaram de começar, eles estavam ainda no vocal, aprendendo as primeiras notas. Eles não têm flauta em casa. Não tem. Então, eu tive que adaptar. Estou mandando material para eles, mais de apreciação, mais de contextualização histórica, de conhecer flauta, de conhecer o instrumento, de conhecer repertório, conhecer intérpretes que sejam referência para eles. E o que tem dado para fazer são atividades rítmicas, para eles já irem treinando essa coisa de leitura, essa coisa de ritmo, para a gente já voltar sem essas preocupações. Eu tô muito nervosa com a assistindo isso. E assim, treinar bocal com garrafa, treinar bocal com tampa de caneta, para eles não perderem a embocadura que eles estavam construindo. Mas assim, os alunos que têm flauta, eles estão continuando o estudo. Os que não têm, infelizmente, a gente não consegue atingir todo mundo. Infelizmente mesmo. Se a gente soubesse, eu tinha emprestado flauta para eles antes, mas não deu. Não deu pra aprender tudo, né? Não. Em questão de adaptação, tipo, das tecnologias, o quão jovem e confusa com a tecnologia você está sendo? Amada. Um negócio, assim, Eu entendo porque eu tô sendo terrível. blogueira pela primeira vez aqui, então é isso. Ó, eu tive que fazer umas coisas assim, porque primeiro que meu celular não presta, né? O meu celular, ele não presta. Quem me conhece sabe que ele não presta. Eu tô tendo que usar um outro celular que tinha aqui em casa sobrando. Aí, assim, eu esvaziei ele, deixei ele zeradinho, pra gravar os vídeos nele. Pra gravar numa resolução bonitinha. Aí tá. Aí, primeiro, eu tava levando 7 horas pra conseguir subir um vídeo pro YouTube. E Misericórdia. aí eu comecei a perguntar aos meus colegas, gente, como é que eu faço isso aqui? E aí eles disseram assim, olha, Laide, tem tal site, então tem tal programa que reduz. Então a gente foi se conversando e aí eu fui aprendendo algumas coisas. Então eu aprendi a reduzir vídeo num programa que chama Handbreaker. É um abacaxi tipo um coquetel de abacaxi assim. Ele reduz o vídeo, ele piora a qualidade, mas vai mais rápido. Aí, esses dias, a Rafa me ensinou que tem um site que chama WeTransfer, que você consegue até mandar até 25 gigas por dia. Aí eu mando para quem tem que mandar os vídeos. Experimentei o Zoom, experimentei o Hangout, experimentei o Jitsi, um negócio assim, que são essas coisas de reunião online. Tem uns que são melhores que os outros, mas assim, nenhum a gente consegue tocar junto. Não dá. É muito atraso de som. Então, assim, o que dá para fazer é pedir pro meu aluno tocar, e aí eu escuto. Ou então, assim, vamos tocar junto. E aí eu fico nesse meu beat aqui, só que ele vai estar me ouvindo, legal. Eu vou estar ouvindo ele 2 tempos atrás de mim. Então Sim. fica muito bagunçado, muito. Então o que eu tenho feito é, para alguns alunos, eu dou a aula, eu explico o que ele tem que fazer, explico quais são as passagens mais difíceis, quais são as partes que ele tem que tomar cuidado com a embocadura, outras coisas, e aí eu falo assim, ó, estuda isso e me manda um vídeo. E aí eu vou corrigir o vídeo, que aí eu consigo dar aquela limpada. E aí aquele esquema Isamara, né? Para você mandar um vídeo para ela, você estuda 1 milhão de vezes até ele ficar decente. Então eles têm feito isso. Nem me fale. A Lohane mandou aqui da aula do Glauber, e aí eu lembrei de perguntar, nossa, como que o nosso curso te deu alguma base, assim, ou não deu base não sei, de tanto como editar vídeo, ou de como lidar com tecnologias em relação a, tipo, música e tal, e aula à distância.
Se deu. Disciplina que me ensinou a editar vídeo, eu não tive. Porque assim, eu sou do outro currículo, né? Vocês têm umas aulas diferentes das que eu tive. Então, aprender a editar vídeo, não. Não. Os vídeos que eu mandava pra Isamara eram vídeos muito simples, né? Olha lá, a Isamara dando risada. De pijama, né? É, a gente teve a experiência de Moodle, porque o Glauber usava bastante, a Isamara usava bastante Moodle também. Tinha mais algum professor que usava? Muda ou a Não, era só Natália, os dois. pelo menos com a Quem? gente. A Natália usou com a gente. Não lembro da Natália usar Moodle com a gente. Eu acho que a gente usava Dropbox, ou era a Renata? Não sei. Não, não lembro. Mas de Moodle que eu lembro mesmo era mais a Isamara e o Glauber, que a gente. Todas as tarefas do Glauber eram por Moodle. O Glauber, eu lembro que ele ensinou bastante a gente a usar o MuseScore, É. a converter arquivo, mandar arquivo não sei o que, do XML, não sei das quantas, para abrir no Finale. Mesmo assim, essa coisa de produção de vídeo a gente não teve. Não, não tive. Realmente não. Verdade, o Nespo ele também usava. O Nespo ele usava Moodle, mas não, não. Tinha uma outra disciplina do Nespoli que mexia com o computador, mas eu fiz a 1 e a 2 estava bom, né? Não vamos entrar em detalhes quanto nessa. Enfim, vamos ver. Pula, É... Aninha, pula! Ah, em questão da internet dos alunos, como que é, tipo, se todos eles têm internet para te acompanhar e se eles estão te acompanhando com frequência pela internet ou eles só estão te ignorando mesmo e... No começo a gente começou bem, porque os meus alunos, eles estavam de férias da escola. Então eles estavam assim, ai, não tem nada para fazer nessa casa, então eu toco flauta o dia inteiro. Ótimo, toquem flauta o dia inteiro mesmo. Então, aí eu mandei coisa para eles, mandei vídeo, eles me respondiam. Então, e aí no começo eu fazia aula ao vivo. Eu entrava, fazia uma live no YouTube, mandava o link para eles, e aí eles iam me acompanhando e mandando dúvida pelo WhatsApp. Então eu estava dando aula e chegava a mensagem do Pedro: "Ah, eu não entendi como é que faz essa passagem". Aí eu lia no WhatsApp e explicava e aí ia indo. Uhum. Com as crianças, eu estava mandando atividades para eles desde o começo. Quando o Guri autorizou a gente voltar, né? Então eu já estava mandando atividades para eles. E aí os pais falaram assim: nossa, vamos fazer, vamos mandar a tarefa para você e pronto, estava rolando. Uma coisa bem de teste, assim. Só que conforme as escolas voltaram a ter aula, eles estão tendo muita matéria. Eles estão tendo, assim, videoaula pelo aquele Teams, que eu acho uma plataforma horrível, o Teams. Eu tô achando ele horrível porque eu não sei mexer nele, né? Mas é a plataforma que o Estado está usando, e aí tem aula na TV, e eles ficam muito compromissados com isso. Tem aluno meu que está ignorando total, que está se fingindo de morto, que me infernizou porque queria levar a flauta embora para casa e até agora não assistiu uma aula das que eu mandei. Tem aluno que está fazendo todas as atividades. E tem aluno que eu sei que não tem celular em casa. E isso é um problema que já vem desde da aula presencial. Que, sei lá, tem uma aluna minha que ela não tem celular e ela mora no sítio. E aí, às vezes, eu mandava assim, gente, ó, toma a partitura aqui pra gente trabalhar na próxima aula, tá? Já leiam em casa. Aí chegava na aula seguinte, gente, vamos tocar aquela música? E ela ficava assim, professora, que música? Aí eu falei, putz, ela não tem internet. Então, esse cuidado já estava vindo antes com essa aluna específica, né? Mas tem aluno que não tem internet, tem aluno que não tem o próprio celular, então tem que esperar o pai, principalmente as crianças, eles têm que esperar final de semana ou depois das 6. Tem pai que liga fazendo chamada de vídeo, tipo assim, ó, meu filho não tá conseguindo fazer essa atividade. A gente pode marcar uma videoaula depois das 6? Aí eu, pode, manda, vamos fazer uma videochamada no sábado à tarde. Vamos. Porque assim, todo mundo tá tendo que ceder um pouco. Sim, sim. Porque se Eu eu for imagino. cumprir só o meu horário, eles não dão conta. Porque assim, eu não tenho criança que está disponível da 1h30 às 4h30 da tarde com o celular na mão para fazer todas as atividades que eu mando. Então eu tenho que ir dando aquela adaptada, porque senão eles não vão ter de jeito nenhum. Então, tipo, nenhuma rotina de estudo, assim, tá só indo na fé e de vez em quando eles respondem, só.
Tem sido isso. Assim, tem criança, por exemplo, eu tenho uma aluna particular que eu falo assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos organizar a sua rotina. Aí ela me contou todas as aulas que ela tinha. Gente, a menina tem muita aula. Aí eu falei assim, ó, fulana, vamos fazer assim. Entre a sua aula de espanhol e a sua aula de não sei o quê, encaixa 10 minutos de flauta aqui, tá bom? Só exercício. Aí ela fez, tipo, um planner assim. Aí eu falei, ó, nesse outro dia aqui, enquanto você tá fazendo isso e isso, encaixa mais 10 minutos de flauta aqui para você trabalhar o repertório. Porque assim, eu sei que ela não vai estudar mais que isso. Esses 20 minutos a mais, eu sei que já vai dar uma ajudada. E então eu tive que sentar com ela e fazer esse planejamento. Outros alunos não tiveram isso, não consegui criar rotina. Alguns eu tive que sentar e criar rotina, outros não. Tem os alunos que estão participando são os mesmos que estão participando desde o começo. As crianças são 20 crianças por turma, tem os 12 ali que estão participando. Então, assim, eles falam assim, professor, olha, a gente atrasou a tarefa da semana. Mas na semana seguinte ele já está mandando as duas. Então, são os pais responsáveis e participativos são os mesmos. E aí você percebe que, tipo, no final de semana eles mandam mais, sempre depois das 6, porque eles vão se adaptando quando eles estão em casa para ajudar os filhos. Sim. Mas E rotina você? minha. É, e Oi? você? E rotina sua? Tá caindo Eu seu tento, microfone. eu tento gravar os vídeos na. É porque também o que deu uma atrapalhada foi que eu tô de férias agora. O guri instituiu férias porque as minhas férias iam vencer. Então a gente teve que gravar todas as aulas das minhas férias. A aula das 4 semanas, eu tive que gravar todas as aulas e deixar elas gravadas, né? Eu tive que fazer isso. Mas no começo eu estava fazendo a minha rotina. Na segunda-feira eu gravava as minhas aulas, porque o meu horário é na terça, né? Na terça e na quarta. Então, na segunda-feira, eu gravava as aulas de flauta, que aí eu gravava sozinha. Eu gravo pelo site aqui do a Power Software. Não sei. Eu sei que ele grava a minha tela. Então, eu abro o MuseScore, tá aí a minha cara ali no cantinho e eu dou a aula. E também aulas muito reduzidas, aulas de 15 minutos, porque eu não posso passar muito disso, porque senão eles não dão conta de acompanhar tudo. Então eu gravava tudo na segunda-feira, gravava também das musicalizações, da musicalização na segunda. Os vídeos eu já mandava todos para a Letícia editar, que é a Letícia que está editando para mim. Aí ela, durante a segunda e a terça, ela editava os vídeos. Na quarta-feira de manhã, ela já subia pro meu canal do YouTube. E aí, que agora eu sou youtuber, né? Porque é isso. Aí na quarta-feira eu já encaminhava os links para os pais. Então a minha rotina era mais ou menos essa. Na segunda eu gravava tudo. Aí na terça eu já mandava para os alunos de flauta. Na quarta eu mandava para iniciação. Na quinta eu ficava disponível para tirar dúvida. Então os alunos estavam eles tinham que acompanhar a aula na terça. Aí eu falava, ó, já dá uma assistida no vídeo na terça-feira para você tirar dúvida comigo na quinta. Então, na quinta, eu ficava lá, gente, ó, da 1h30 às 4h30 estou aqui. Aí eles ficavam lá, e não tô conseguindo isso. Eu assim, ó, então eu vou te ligar. Aí a gente faz uma chamada de vídeo com cada aluno para tirar as dúvidas dele. Aula em grupo eu não dei nenhuma, então eu não sei como tá rolando aula em grupo. E aí na sexta-feira também eu ficava disponível para as crianças. Tá todo mundo exaltando a Letícia aí nos comentários, ó. Parabéns, Letícia. Porque é isso aí. Letícia é produtora, Letícia é A youtuber. Letícia tá fazendo Duas uns vídeos produções. muito da horas. Eu falo assim, Letícia, eu quero um vídeo aqui no canto. Eu tô falando aqui, eu quero um vídeo aqui e um vídeo aqui. Aí ela, tá. Aí ela coloca um vídeo aqui e um vídeo aqui. Eu falo assim, eu quero isso aqui em preto e branco, isso aqui não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí ela tá fazendo tudo. Ela é ótima, gente. Super indico. Ai, adorei, gente. É isso. Valeu, Letícia. É... Vem de zap. Hum. E como tá sendo pra você, tipo, mudança de ambiente, ter que dar aula, tipo, em casa, assim, do nada? Como que você tá lidando com a sua família e se aí é quieto o suficiente pra você conseguir fazer as coisas certinho e tal? Amada, mora em Jales. Tá tudo bem. Assim, não, a minha rua, ela é bem barulhentinha, porque tem comércio, é perto da avenida. Você me entende, cidade pequena, mas tem uma avenida principal. E aí eu moro perto dessa avenida principal, ela é bem barulhentinha, bastante.
Então, vira e mexe, tô dando aula, passa aqueles infelizes. Aqui. Tem o trem de vez em quando, mas tudo bem. É, Aqui tem trem com a também, minha. Oi? aqui tem trem também, eu acho muito chique. Não tem quase nada, mas tem trem, então Mas assim, tem trem. Ô, é estrada isso. do café aqui, é chique, tá? Estrada do café. A gente que ligava o café até São Paulo, tá? Aí, a minha mãe tá bem tranquila, porque assim, ela também tá trabalhando, ela também tá de home office. E aí eu fico aqui no meu quarto, aí eu fecho a porta, e aí ela trabalha na sala. Ela tem a mesa dela e ela fica no computador também. Então, durante o dia, ela assiste vídeo e ela faz umas orientações técnicas, então se eu toco, eu não atrapalho. Mas agora à noite, por exemplo, ela dá aula pro EJA. Então, ela. Tchau, Natasha. Tchau, Beijo. Nath. Então, agora à noite, se eu tocar, eu atrapalho, porque ela tá dando aula. Sim. Então, eu tive que escolher também os espaços na minha casa que davam menos trabalho, porque eu fazia lá na sala que era melhor iluminado. Só que a cadeira de lá me dava dor nas costas e as cachorras queriam participar da aula, então não. Então eu comecei a vir para o quarto, mas se as cachorras estivessem aqui no corredor, elas também queriam cantar. Então eu tirava elas para lá. Então foi uma semaninha aí de adaptação, mas no geral tá tranquilo. Não faço muita coisa de manhã, porque eu não sou uma pessoa diurna, não sou, mas também eu fico planejando aula até tarde, quando precisa, fico corrigindo o vídeo, porque tem bastante planilha, bastante formulário que tem que preencher. Porque isso depois as pessoas vão ficar assim: você realmente deu aula na quarentena? Sim, sim, eu dei. Tó, formulários todos preenchidos, com links todos aqui. Então é um trabalhinho que a gente está tendo, de fazer esses formulários, de subir para o Drive, de preencher o link, de colocar cada link na sua postagem na semana da sala certa. Então dá um trabalhinho, mas está organizado. Ah, é. É só o susto da adaptação, assim, né? Tipo, pá, aí é uma semana sofrendo, mas Nossa, depois. quando eu vi aquelas pastas do Drive gigantescas, assim, eu quase tive um treco. Meu Que é Deus, assim, é Polo Guri, aí entra Guri São Carlos, aí vai Sopros, Fralda Transversal, aí vai indo turma A. Turma A, semana 1 a 11. Aí coloca na semana 2 é, arquivo de aula e arquivo de tarefas. Aí sai de todas as pastas. Aí volta, aí tem que voltar para canto coral, iniciação musical, turma A, B, C, D, blá. Aí é muito bagunçado, então eu tenho que fazer tudo muito organizadinho, porque esse período que eu tô de férias, eu não posso mandar aula para eles, né? Porque já tá lá no Drive. Aí o meu supervisor entra, ele fala assim: hoje eu vou fazer ela aí de São Carlos. Aí ele vai lá, flauta transversal. Aí ele tem que entrar na pasta, abrir o formulário. No formulário estão todos os arquivos anexados, e aí tem os links, aí ele manda o link para os meus alunos, os arquivos que estão anexados para os alunos, e ele fala: gente, a atividade da semana que a Laide separou para vocês é essa. E aí ele coloca lá. Então tem que ser tudo muito organizadinho, porque senão vira toda uma bagunça. E também o controle de que eu estou trabalhando, né? A minha coordenadora entra em todas as pastas, e vê assim: a Laide trabalhou essa semana. Oi, Gra, o quê? credo que delícia organização. Aprendi no estágio, aprendi com Dona Ilza isso aí. Nossa, e o pior que eu ia falar isso agora, porque, tipo, essa fita toda de, ai, de relatório, não sei o quê. Bom, você viu, né, quando eu surtei com isso no estágio 1 e 2. E Sim. aí, o Galiza passando isso, ele falando assim, gente, isso aí não é nada, tá? E eu, tipo, surtadaça, fazendo todos os relatórios. E aí você solta essa assim, eu fiquei, tá bom. Isso eu tô falando mais do Guri, né? Mas a All Stars também. Inclusive, tá atrasado minhas coisas da All Star. Porque cada aula eu faço uma avaliação do que o aluno fez, né? Porque lá é bem Swank. Então, a minha avaliação já é assim: o quanto de apreciação você trabalhou hoje, o quanto de criação, o quanto de técnica, o quanto de habilidade, o quanto do outro lá que eu sempre esqueço, do quinto. Aí eu tenho que preencher o quanto que foi, assim, de cada um daqueles itens. Então, também vou fazendo essas avaliações. Nossa, eu dei uma travada porque eu também não lembrei do Swamic. E o guri inteiro é Swamic. Eu aprendi com o Swamic, eu não lembro mais.
Sim. É isso É que os meus aí. planejamentos do guri eu faço bem em cima do Suanic. Os planejamentos de aula, planejamento semestral. Agora, na All Stars, a avaliação é toda pensada no Suanic e aí tem as categorias que eu tenho que preencher mesmo. Então, elas ficam bem claras nas avaliações. Misericórdia. Amiga, acabou o doc. Oi? Acabou o doc. Ah, então é isso. Respondi tudo Gente, correndo. Eu vocês tava com têm. medo de perder o tempo. Não, eu também. Gente, vocês têm alguma pergunta? A gente ia botar no Instagram quando a gente fosse compartilhar, mas a gente esqueceu. É, eu também esqueci completamente, assim. Se vocês tiverem alguma pergunta de EAD aí, manda pra nós. Se vocês tiverem alguma questão, assim, que possa ser Se discutida. vocês Não, o tiverem Pedro já alguma mandou. pergunta sobre EAD, a Isamara está online. O trabalho está online. Ó, o Pedro mandou um aí, ó. É, como tá a sua saúde mental, trabalhando na pandemia e se você tá acompanhando as notícias? Eu tô acompanhando pouco, porque no começo eu dei uma surtada. Pensei, a Não gente tem vai nem todo como, mundo né? morrer. A gente tá vamos usar uma palavra adequada, com esse é, poder executivo vigente, né? Com isso aí que a gente tá aí, né? Nesse momento, eu falei assim, todo mundo vai morrer, eu vou morrer, é isso. Então eu tenho acompanhado pouco. Então agora eu tô acompanhando pouco. Eu vejo o Jornal da Região para ver como os jalesenses são irresponsáveis e, né? E aí vendo o Brasil para saber como é que tá. Vejo as lives do Atila porque é o que interessa. É, com certeza. Acho E é lá. isso. Então eu não tenho acompanhado muito para justamente não ter esse surto assim. Então eu dei uma parada, então eu tenho tocado mais, eu tenho estudado mais. Essas aulas elas demandam muito tempo, porque assim, eu vou gravar uma aula, eu tenho que fazer o roteiro do que eu vou falar naquela aula. Porque assim, quando vou dar aula, é rápido, é prático. Eu sei o que eu vou trabalhar naquele dia. Eu sei que depois que eles estão trabalhando a articulação, depois dessa tipo de articulação, a próxima que eu vou trabalhar é essa, né? Agora, nesse roteiro, nas minhas aulas gravadas, não. Eu tenho que colocar tudo o que eu vou falar nesse roteiro. E aí eu erro, aí tem que gravar de novo. Aí eu gravo uma aula de 15 minutos. Para gravar essa aula de 15 minutos, eu levo 45 minutos. Aí depois eu tenho que tirar desse celular e colocar no computador, então eu tenho trabalhado muito mais, né? E aí leva isso pro Drive, e sobe pro YouTube, e manda pra Letícia, espera a Letícia editar, a Letícia me manda de volta, e aquela coisa, né? Maçante. É muito trabalho. Então, eu tenho me ocupado, né? Então, não tô assim, ai, tô de quarentena sem fazer nada, maratonando Vingadores. Ainda não consegui maratonar Vingadores, mas eu ainda vou fazer isso. Então, eu tenho trabalhado muito, bastante. Só que a minha saúde mental, eu tô com medo de, tipo assim, eu acho. A gente não entrou de quarentena ainda, né? Os estudantes foram embora, os professores estão em casa por teletrabalho, só que a gente não está numa quarentena ainda, né? E não temos previsão de quando vamos realmente entrar. Então eu tenho medo. Não vamos, né? Vai todo mundo morrer mesmo. Eu não tenho, assim, pensando, o guri não vai dar conta de segurar a gente até agosto. Não vai dar conta de segurar a gente até dezembro, até quando isso durar, sabe? Porque é dinheiro público, né? Então eu fico pensando assim, gente, uma hora o bicho vai pegar mesmo, e as primeiras coisas que são cortadas é cultura e educação. Educadora musical! Então eu fico nesse medinho assim. Eu penso assim, olha, uma hora eu vou acabar sendo demitida e aí não sei. Porque assim, eu tô pagando o aluguel do apartamento que eu não tô morando. Sabe como é, né, vizinha? Então, Sim. de saúde mental, eu tento isso. Eu tento me ocupar, né, das coisas, não ficar tão ligada nas notícias, mas você fica com aquele medinho, né? Que assim, gente, uma hora eles não vão dar conta de continuar mantendo a gente vai ser mandado embora. Então fica aquele sentimentozinho, assim, né? Não, e o pior é que, tipo, a gente até pensa assim, nossa, aí se voltar, e quando voltar, tal. Vamos falar do Átila de novo? Vamos falar do Átila de novo. O Átila esses dias compartilhou no Twitter, que eu compartilhei no Facebook também, depois vocês veem lá.
uma notícia que era tipo, eles voltaram com aula coral. Posso fumar uma? Eles voltaram com uma aula coral em Washington. E aí, tipo, eu não lembro quantos tinham na turma, mas depois da aula tinha mais de 80% da turma que tava com Covid, porque um deles tinha Covid. Então, assim, eles voltaram à aula, acho que 1 ou 2 semanas, e aí ficou Uhum, todo mundo com Covid. E, tipo, coral, você vai cantar de máscara como, sabe? uhum. Meio que não tem, Não dá. assim. É E porque também também não ia essa ter como visão. fazer. Foi mal. Não, pode falar, desculpa. Não, que não ia ter como fazer coral em casa, por exemplo, porque foi o que você falou, das aulas em grupo, aí tem os delay e tudo mais, e, Uhum. tipo, É, tem porque a gente também condição. não pode contar só com máscara, né? É a mão na maçaneta, é a mão na pasta, é, sei lá, a mão na cadeira, é tudo. Só a máscara não rola, né? Sim. E é muito delay. Essa coisa assim. Eu acho muito legal essas coisas que. Eu não sei como chama, mas quando as pessoas juntam os vídeos deles tocando, isso dá muito trabalho. A gente tentou gravar um no começo da quarentena, não deu certo. Não deu. Porque não dá pra juntar. Então, como é que você vai fazer isso com os seus alunos, sabe? Que são Uhum. crianças, que são pré-adolescentes, que mal tem computador, que tá usando o celular da mãe pra fazer, sabe? Então, é muito complicado. A Isa. Isso é importante, viver um dia de cada vez, tentar estudar coisas que possam ajudar numa possível reinvenção da área, fazer coisas legais, tem que alimentar o espírito com beleza. Isso é isso. Isamara Rainha. É. A minha mãe assiste muitas daquelas orientações do ministro da Educação, do secretário da Educação. E uma coisa que ele falou, acho que é Rossieri, acho que é assim o nome dele. Ele falou assim, com todo o respeito por esse momento que a gente está passando, né? A gente não é só uma gripezinha, mas que assim, não dá mais pra gente ser analfabeto, como é que ele usou? Tecnológico. Acho que foi isso. Então, por exemplo, não dá mais pra gente que fica com o celular o dia inteiro na mão, no Twitter, no Instagram, com filtro, a gente não saber como que edita um raio de um vídeo. É claro que, assim, eu sou professora, eu não sou produtora de audiovisual. Mas, assim, a partir desse momento, a gente pode aprender que a tecnologia ela não está só para lazer, mas ela também está para auxiliar o ensino. E a gente está muito atrasado nisso. Então, por exemplo, os nossos professores que usam o Moodle, que usam as videoaulas para complementar, eles já estão, assim, já estão à frente do seu tempo, sabe? Porque eu não estou ficando na aula tocando 1000 vezes o mesmo exercício. Se a Isamara já mandou o exercício para a gente e eu estou em casa estudando várias vezes para mandar o vídeo para ela. Então, é uma técnica para fazer o seu aluno estudar. Então, eu acho que a gente vai se reinventando sim. Então, tipo assim, já passou da hora da gente ter uma internet decente. Já passou da hora da gente ter acesso nas escolas. Já passou da hora de eu garantir que as pessoas tenham internet em casa, que o meu aluno tenha um computador, né? Então, qual foi o país? Não sei se foi o Paraguai, mas que é um país que tem um presidente. Ele distribuiu tablets para os alunos, para eles terem aula à distância, entendeu? Porque é isso que um presidente faz, né? E então, assim, a gente está muito atrasado nisso ainda. E realmente a gente vai se reinventar. Então, tem, é interessante nesse momento a gente pensar, tá bom, vou fazer um curso de editar vídeo, vou excluir o CS do meu computador e vou colocar um Audacity, um Adobe, sei lá do que. Desculpa, eu tô brincando, gente, joga o que vocês quiserem. Mas assim, é investir na sua carreira, sabe? É você pensar, eu estou me formando. Assim como você faz um curso da Josete, ou você faz um curso do Irás, também faz um curso de como editar vídeo. Porque agora vai ser necessário. Então, é um momento da gente reaprender, é um momento da gente se profissionalizar ainda mais. Com certeza. A Ohane jogou assim. Pensar que 35% da população ainda não tem internet. É isso. É Gente, isso. tem gente que não tem água, sabe? Sei lá. Porque não tem. Então, eu não posso exigir. Tem aluno meu que eu sei, né?
tem aluno meu que eu sei que não tem celular, tem aluno meu que eu sei que usa o 3G do celular, né? Então, eu falo assim, olha, professora, não estou assistindo os vídeos que você me mandou. Eu falei assim, tudo bem, não tem problema. Faz o seguinte, eu vou te mandar então o arquivo da partitura e eu vou te mandar áudio, porque o WhatsApp, alguns pacotes de internet, o WhatsApp não tem limite de dados. Então eu falei assim, então eu vou te mandar os áudios por aqui. Então, para aquele aluno específico, eu vou fazer isso, porque eu sei que ele tem essas limitações. Agora tem aluno que mora no condomínio e tem um iPhone. Então, para esse, tem que assistir o vídeo. Então você tem essas desigualdades muito claras no guri. Eu tenho muito isso. Eu tenho aquele aluno que acorda às 5 horas da manhã, estuda naquela escola lá no fim do mundo, e eu tenho o aluno que chega de Uber com o uniforme da La Salle, assim, e põe um iPhone 17, não sei que número que está em cima da mesa. Então você tem essas discrepâncias muito claras. Mas tem muito aluno que não tem os próprios celulares, tem aluno que não tem computador. Eu queria muito ensinar os meus alunos a mexerem no MuseScore, para a gente fazer tipo umas atividades de criação, assim, com eles ali na hora, colocar o data show pra gente fazer. Mas eles não têm computador em casa. Então, não dá para você exigir. Infelizmente, a gente não está conseguindo atender. Chuto, assim, a gente só vai ter esses dados depois, né? Mas eu chuto assim que a gente não está atingindo nem 50% dos nossos alunos nesse momento. Isso é muito triste, isso é muito, assim, desesperador nesse momento. Ai, amiga, eu imagino total. Que a gente ainda tá vendo de fora, mas sei lá, você tá vivendo na pele, assim, que eu não. É. Ah, mas Amaral de flauta doce ou aquecimento de sopro com máscara, tipo, não dá, sabe? Exatamente. E aí também é um problema na hora que a gente voltar, porque assim, até a gente ter uma vacina e o Brasil não tá colocado no fundo da vacina. Desculpa, gente, eu odeio o Bolsonaro, eu não consigo me segurar. Até a gente ter essa solução, é um cuidado que vai ser complicado, porque eu não consigo garantir o tempo inteiro que os meus alunos estão. Por exemplo, deu um defeito na flauta. Então, o que é a primeira coisa que eu faço? É pegar a flauta do aluno, eu vou dar aquela limpadinha básica ali com uma flanela, com álcool gel muito rápido e vou testar. Eu nunca mais vou poder fazer isso. Então, como é que eu vou saber se o aluno está com problema de embocadura, se ele está soprando pouco ou se foi uma chavinha que realmente soltou, sabe? Então, é uma coisa que não vai dar mais para fazer. Eu pensei isso na federal mesmo, porque tem muita aula que a gente tem de instrumento que, tipo, violão, como você vai higienizar um violão toda vez que tiver aula em grupo, sabe? Eu E não sei como que vai higienizar um clarinete. Pensa nisso. oi? Ah, é! Pois é. Não. Então vai ter umas mudanças, assim. E eu tava. É que eu vejo as coisas que a minha mãe assiste, né? Os primeiros que a gente precisa que volte são as crianças pequenas, porque os pais precisam voltar a trabalhar. Adolescente se vira. Então, o adolescente que ele tem mais bom senso, a gente consegue ensinar o adolescente que ele tem que ter um álcool gel, que não é mais para ele ficar. Assim, evitar contato físico, a gente consegue ensinar isso, porque é um aluno mais maduro. Agora, para as crianças, a gente não consegue. E eles vão ter que ser os primeiros a voltar, porque os pais precisam trabalhar. Então, assim, como é que numa EMEI eu vou garantir que vai ter toda essa higiene? Gente, criança, bebê, sabe? Então, assim, eu realmente não sei como as coisas vão ficar na hora que a gente voltar. Até a gente ter uma, uma- um remédio. Sara, não tenho carta na manga. Não sei. Não estou pensando nisso neste momento. Não sei como vai ficar mesmo. Não tenho cartas na manga. A Lorena mandou tocar flauta de luva. Mas a mão é o de menos. Não, total, total. É, foi tipo do coral, né? O coral de John Washington É. deu o que deu, porque assim, o canto você fica jogando o ar pra fora o tempo inteiro, não tem nem. Uhum. Sim. Ai, meu Deus. É. Ai, enfim, amiga. Alguém tem mais alguma pergunta? Bem delicado com a educação infantil. É porque eu lembro que, assim, logo quando tava. Quando que foi que a gente começou a entrar de quarentena? Foi a partir de 15 de março, né?
Porque eu Acho lembro que que teve o verão. concerto da orquestra, dia É, 13, foi uma sexta-feira. Eu lembro que naquela semana, na semana antes, eu estava justamente conversando com os meus alunos pequenos. Que a gente foi entrar na sala de aula, eu já falei, gente, vamos todo mundo lavar a mão? Então vamos lá, lava direito. Então eu ensinei eles a lavarem a mão. Vamos lá. Então vamos lá, entrou na sala. Falei assim, entrou na sala, já acabou. Porque primeiro que eles não vão tirar o sapato para entrar. Eu não vou fazer aquela higienização. E aí, assim, gente, vamos tocar o tambor? Sim, tia, vamos tocar o tambor. Aí começa. Ah, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei assim, ai, deixa eu ver o seu chocalho. E criança, às vezes, assim, não tem aquele bom senso de colocar a mão. uhum, uhum. Então, uma semana antes, a gente falando do Covid, assim, a gente sentou numa roda, tava contando uma história para eles, e a gente tava tudo pertinho, porque eu tava trabalhando dinâmica, assim, falando bem baixinho, falando não sei o quê, conversando com eles. Aí o menininho, assim, espirrou ali, na gente tudo pequenininho, assim. Aí eu fiquei assim, mano, que eu tô ensinando eles a lavar a mão, gente? Eles não conseguem colocar o braço para espirrar, a gente vai todo mundo morrer, sabe? Então, não sei como vão ficar crianças. A gente vai ter que reeducar as crianças nesse E todo sentido. mundo. Todo mundo, Todo mas mundo, principalmente elas, porque eu acho que elas são mais vulneráveis nesse sentido, assim. com certeza. Enfim. Sexta-feira 13 era um sinal. É isso, Grazi. É isso. Misericórdia. Nossa, ainda bem que não deu ruim, porque tava concerto lotado. E vocês tudo apertado no palco. Ai, Misericórdia. como sempre, né? Florestan minúsculo. Ah, enfim, eu acho que é isso, amiga. Alguém tem mais alguma coisa pra falar? Já tô quase dando a hora da live também. Acho que é isso, Aninha. Você quer falar alguma coisa? Você acha que faltou alguma coisa pra falar? Ah, eu acho que a gente falou tudo, Ana. Eu acho que tem essas coisas do vídeo, né, que a gente teve que se reinventar mesmo, de prever as dificuldades que os alunos teriam. Então, eu já sei que eu tenho uma aluna que tem problema de postura. Então, no meu vídeo, eu já tenho que falar: ó, oh, fulana, cuidado com a sua postura. Assistir o vídeo com muito cuidado, com várias vezes, porque é muita coisa de articulação, principalmente na flauta. Acho que é tudo isso. Pensar que meu aluno não tem instrumento, tendo que construir esse instrumento, tem pai que está aderindo, tem pai que não está, tem colega de trabalho que você vê que está fazendo coisa de qualquer jeito, e aí você fica, não é possível, amado, que a gente trabalha junto. Também não estou falando que eu sou a melhor professora do mundo, não é isso. Mas eu vejo que tem colega assim que está fazendo, ai, vamos fazer um exercício. E aí, assim, é um exercício. Um Uhum. exercício. 4 compassos. E eu falei, gente, como que vai fazer isso? E aí o guri vai ter uma redução. Vai ter uma redução de carga horária e uma redução salarial para esse momento. E aí, eu tô pensando assim, eles já estão, a gente tá conversando e assim, eu vou trabalhar a cada 15 dias. Eu falei assim, gente, como que eu vou trabalhar a cada 15 dias? Eu já estou reduzindo ao máximo o conteúdo, estou reduzindo ao máximo todas as coisas que eu estou fazendo, e isso ainda vai ser a cada 15 dias. Tem aluno que não está mandando as tarefas ainda, eu vou reduzir isso quinzenalmente? Como é que isso vai funcionar? Agora que eu vou terminar de perder meus alunos mesmo. Então a gente ainda está conversando, ainda estou vendo como é que meus supervisores vão lidar. Eu já tenho bastante aula gravada, se ele deixar, eu vou continuar mandando as aulas para eles, eles vão fazendo. Justamente para eles não perderem o que eles construíram até aqui e não perderem o vínculo com a música, perderem o vínculo com os colegas, perderem o vínculo comigo e, tipo assim, largar a mão e não ter mais aluno, porque, assim, os alunos são que fazem a escola, né? Meus alunos particulares também. Mas tá tendo essas várias reduções. Essas reduções me preocupam, mas vamos que vamos. Vamos ver o que dá. Mas vai dar um jeito, né, amiga? Nós sempre dá um jeito, não vai ser agora que não vai dar um jeito. Então, É, assim, brasileiro sempre dá um jeito. tem que ir na raça mesmo. Bom, gente, então é isso. Obrigada pelo tudo. Desculpa eu estar rodando a cadeira o tempo inteiro. Eu juro que eu tentei me segurar. Mas. Gente, desculpa se eu falei alguma bobagem, tá? Foi Ai, é mal. isso. Eu consegui. Eu Mas acho é que eu não isso. falei palavrão, eu tentei. Eu acho que eu é isso Ah, aí. eu fui a educada xingando o Bolsonaro, vai. Pois
pois é. Vamos aprendendo, amiga. Bom, é... tchau, Letícia. Obrigada, gente, pela presença de todos vocês. Obrigada por estarem acompanhando a gente no CA. Semana que vem provavelmente vai ter mais uma. Ainda não está confirmado, mas provavelmente a gente vai ter mais uma, não sabemos. Aí a gente divulga para vocês. E eu acho que é isso. Boa noite. Lavem a mão, fiquem em casa e ele não. Tchau. E ele não. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada.